dia, como é que vocês estão? Eu dormi bem. Na verdade, eu custei para dormir, sabe? Que ontem, na hora do almoço, eu dormi bastante. Eu acho. Na minha cabeça, assim, às vezes eu ando um pouco esquecida, sabe? Mas, eu não sei se eu sonhei, não sei se você sonhou também. Eu me senti bem durante a... Ai, senti tanto calor, gente. Senti muito calor durante a madrugada. Acordei 5 horas da manhã, fui fazer exercício que o médico pediu. Porque, né, as coisas não são fáceis, né? Então, gente, por causa pra ficar bonita, não. Problema de saúde mesmo e grave. Por isso que ele pediu pra fazer exercício. E você? Como é que está seu coraçãozinho? Como é que você está se sentindo? Você sonhou durante a madrugada? Você acordou bem? Você está passando uma tarde boa, uma noite boa, um bom dia? Como que você está? Como que você se sente com você mesmo? Você já começou assim a parar e olhar para dentro de você? Quando eu acordei 5 horas da manhã, eu falei assim, eu vou fazer o exercício que o médico pediu. Mas eu não tive vontade de, geralmente quando eu estou fazendo exercício, muito poucas vezes, mas eu gosto de assistir uma psiquiatra chamada doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra muito conceituada no mercado, que ela fala sobre tudo, transtorno bipolar, depressão, psicopatia, vários tipos de transtornos diferentes. E ela fala de um jeito que você consegue perceber dentro de você, né? Tem pessoas que no mesmo momento que tá bem, que tá legal, que tá bem com a vida, de repente ela fica nervosa com qualquer coisa e ela começa a ofender as pessoas, bipolaridade. Então, nós precisamos desses médicos. Então, igual, por exemplo, eu gosto muito de assistir a doutora Ana Beatriz Barbosa, gosto de assistir vídeos motivacionais, de verdade, claro, né, gente? Uma coisa assim que eu vejo que aquela pessoa tá passando uma verdade. Igual ontem mesmo eu postei no meu Instagram, algo bem assim, que um cara falou, né? Ele falou assim, gente, onde você está? Onde você vai estar daqui 150 anos da sua vida? Hoje eu tenho 47, mas será que eu vou estar aqui daqui 150 anos? Claro que eu não vou estar aqui. Daqui 100 anos eu vou estar aqui? Eu não vou estar aqui mais. Eu vou morrer. Então, todas as pessoas que estão aqui agora, neste momento, elas vão estar mortas e outras pessoas vão nascer e vão estar aqui. Então, às vezes, nós nos preocupamos demais com o que as pessoas falam de nós. Nós nos preocupamos demais com as pessoas ver que nós temos. Nós queremos mostrar para os outros que somos bonitos, que somos inteligentes, que somos ricos, que temos isso, que temos aquilo. Mas só que daqui 100 anos, daqui 80 anos, será que você vai estar aqui vivo? Para que perder tempo com isso? Para que perder tempo com pessoas que apontam o dedo para você, julga você sem conhecer você por dentro? Porque o único que te conhece por dentro, o único que conhece a sua alma, o que você está pensando, quais são os seus desejos, quais são as vontades, quais são os seus pecados que você esconde de todo mundo, é Deus, que é o único rei, que é a nossa família, Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Então nós viemos aqui para o quê? Para entendermos mais de Deus. Deus mata, Deus mata. Deus muda o coração da pessoa, o sentimento da pessoa muda o sentimento da pessoa. Nós estamos vendo isso. Repare, se você não reparou, volte o vídeo e veja novamente, porque eu estou tentando explicar e lendo a palavra de Deus. São 3 Bíblias, evangélica, Testemunho de Jeová e a católica, todas estão escritas da mesma maneira, só que palavras modificam, e se você olhar no dicionário, vai significar a mesma coisa. Então, eu estou tentando aqui estudar juntinho com vocês, que eu quero aprender mais de Deus, porque eu amo a Deus, eu sei que Ele é o único que me ama, Ele é o único que nunca vai falar palavras ofensivas para mim. É um Deus
que eu sei que Ele vai me proteger em todos os momentos, por mais que eu não o veja, por mais que eu não escute, por mais que a presença física desse Deus, Pai de Jesus, Ele não esteja aqui comigo, eu sei que Ele está. Por mais que eu seja pecadora, por mais que eu erre, eu peço perdão, eu volto, né? E falo com Deus, me perdoa, Senhor, eu estou fazendo isso, ou fiz isso e eu estou arrependida. Eu sei que Ele vai me perdoar. Eu sei que talvez, né? Ele pode até não me perdoar, mas a presença dele para mim é fundamental, porque é o único ser humano que desde que eu nasci, que eu me conheço como gente, que eu comecei a ser um ser humano pensante, observador, que não me machucou. Que não me machucou. E observo que durante esses 47 anos de vida, ele sempre esteve ao meu lado. Por mais que eu blasfemasse, por mais que eu falasse que em algum momento que eu não acreditasse, por revolta, ele sabia quem eu era. Ele sabe quem eu sou. E o mais importante para você e para mim é saber que ele sabe quem você é, quem nós somos de verdade. Porque ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você quer dizer, ele conhece você, aquela coisa que você esconde, ele sabe. Ele sabe de tudo. E não há nada escondido que num dia não venha a ser revelado por Deus. Deus revela todas as coisas no momento dele, na hora dele. E nós temos que glorificar, exaltar, santificar o tempo todo este Deus que é dono do céu, das estrelas, do sol, do vento, da chuva, que fez o mar, que fez a terra. Então é um único ser que tem poder, é Ele, Deus, Pai de Jesus. Então vamos aqui, nós estamos em 1 Samuel, capítulo 21. Nós estamos falando de Davi e de Jonatã. Jonatã era filho de Saul. Saul era rei do povo de Deus. Qual que era o povo de Deus? O povo que Deus escolheu para ele foi o povo de Israel. Ah, Luciana, mas por quê? Porque ele quer um povo que adora de verdade, o adora, o ama de verdade, que deixa tudo por ele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele quer pessoas que sejam adoradores dele, assim, adoradores mesmo, sabe? Que o adore, que o ore, que o louve, glorifique, que faça de tudo, que lute para manter os mandamentos dele. Então, nós vamos aqui, e esse é o povo de Israel que ele escolheu, que é o povo israelita, que até hoje tem o povo israelita, tem uns bem bravos, né? Igual assim, o povo de Israel, porque era filho de Jacó, sangue de Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Tem muita gente que são, que cada familiar é do mesmo sangue, mas tem uns que são mais bravos, tem uns que são mais obedientes, tem uns que são, né? Nossa família é diversificada, né? Mesmo com o mesmo sangue, né? Nós somos pessoas diferentes, mesmo que nasça um gêmeo, porque olha para você ver, Jacó e o irmão dele, Esaú, nasceram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro. Por um segundo, por um minuto, mas nasceu primeiro. Por 2 segundos, ele era o primogênito. Quem nasce primeiro, que o médico pega, lá não era médico, né, era parto normal. Mas Jacó pegou aí, né, as bênçãos de Deus, que Deus tinha dado para o pai dele, Isaac, que na verdade foi passando de geração, Abraão, Isaac e Jacó. Então Abraão, Deus abençoou Abraão, depois Deus abençoou Isaac. De Isaac, que teve o filho Jacó, abençoou, tinha 2 filhos, aí abençoou, era para abençoar Esaú, que era o mais velho. Só que aí Jacó queria a bênção para ele, então por um prato de sopa, Esaú trocou a bênção que Deus, né, deu para o pai dele, que quando o pai dele morresse, daria para o filho mais velho, porque estava com muita fome, trocou por um prato de sopa. Mesmo assim, Rebeca, mãe de Esaú e mãe de Jacó, gostava mais de Jacó. A gente sempre tem um filho mais preferido, não sei, eu só tenho um, graças a Deus. Então, ela foi lá e ajudou o filho dela, Jacó, a tomar a bênção do filho dela, Esaú. Ele tomou, e mesmo assim, Jacó queria mais bênção ainda. Ele lutou com o anjo. Aí ele ganhou desse anjo nessa luta. Aí o anjo olhou para ele e falou assim: quem é você? Qual é o seu nome? Ele falou: Jacó.
Jacó. Não, seu nome não vai ser Jacó. Seu nome agora de aqui em diante vai ser Israel. Por isso que são todos descendentes do mesmo sangue de Jacó. Diz que o nome dele mudou para Israel. Mas como Deus tinha prometido multiplicar, triplicar, quadriplicar todo o povo dele, de Israel, era tão grande o povo que foi escravo do Egito, dos egípcios, que Deus teve que dividir lá no deserto em 12 tribos. Por isso que eles falam 12 tribos de Judá. São 12 tribos do mesmo sangue, são parentes, mas cada um diferente de um outro, né? E vamos aí no 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Mais tarde, Davi foi a um lugar chamado Nob. A Aimeleque, gente, era um sacerdote, tá? De Deus, pai de Jesus. Ao se encontrar com Davi, o sacerdote Aimeleque começou a tremer quando viu Davi de medo e perguntou a Davi: Davi, por que você está sozinho? Por que você não veio ninguém com você, Davi? Versículo 2. Davi disse ao sacerdote de Deus Aimeleque: o rei Saul me instruiu a fazer algo, mas disse: não deixe ninguém ficar sabendo de nada sobre a missão para a qual eu, Davi, estou lhe enviando, nem sobre as instruções que eu lhe dei, Davi. Por isso, combinei com meus homens para nos encontrar em determinado lugar. Davi estava mentindo. Mais uma mentira aí. Versículo 3. Agora, se o senhor sacerdote Aimeleque, versículo 3. Agora, se o Senhor tiver aí na sua casa 5 pães ou qualquer outra coisa, entregue-os a mim, Davi. Versículo 4. Mas o sacerdote Aimeleque disse a Davi: Davi, eu não tenho pão comum, eu tenho apenas pão sagrado. Aquele pão que você come na ceia, não tem? Não tem pão comum, aquele que todo mundo come assim, não. Só pão sagrado. Apenas pão sagrado? Mas, Davi, você está com fome, né? Pode comer os pães sagrados, desde que os seus homens não tenham tido contato com mulheres. No versículo 4, ele podia comer o pão sagrado, os homens dele e ele, mas não tinha homens com ele não, era mentira. Davi estava mentindo e ele deu aí o pão sagrado. O que é o pão sagrado? Aquele que você come na ceia, amor. Versículo 5, mas não podia ter tido contato com mulheres. Versículo 5. Davi disse ao sacerdote Aimeleque: Sacerdote Aimeleque, pode ter certeza de que as mulheres foram mantidas longe de nós, homens, como das outras vezes quando saímos em campanhas militares. Se os homens se mantêm puros, porque quando se deita com uma mulher, ele fica impuro, mesmo quando a missão é comum, quanto mais hoje, né? Não pode deitar com mulher, não. Versículo 6. Assim, o sacerdote Aimeleque deu a Davi os pães sagrados, é aquele da ceia, que você vai na igreja ali, come, pois só havia ali os pães da proposição, que é o pão sagrado, que tinham sido tirados da presença de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos. Esses pães eram para Deus, e substituído por pão fresco no dia em que se tiraram os pães. Versículo 7. Naquele dia, um dos servos de Saul, que era rei do povo de Israel, ungido por Deus, e que ele não era mais ungido por Deus, porque a unção foi para Davi, e Saul não sabia ainda mais, Saul estava de olho em Davi. Davi não contou, o profeta não contou, Deus não contou, mas ele percebeu, que por isso que ele queria matar Davi. Versículo 7. Naquele dia, um dos servos de Saul estava ali. Saul era o rei do povo de Israel, ungido por Deus. Retido perante Jeová, Javé dos Exércitos, o nome do servo de Saul, o rei, chamava-se Doeg. Doeg era da região edomita. Doeg, ele era chefe dos pastores de Saul.
pastor, de pastorear a ovelha mesmo, de Saul, o rei ungido por Deus, que já não era ungido mais, só que Deus não falou nada, né? Versículo 8. Davi perguntou então ao sacerdote Aimeleque: Sacerdote Aimeleque, o senhor não tem aqui uma lança ou uma espada? Porque eu, Davi, eu não trouxe nem a minha espada, eu não trouxe nem minhas armas, visto que a missão do rei Saul era urgente. Mentira, Davi estava mentindo. Versículo 9. O sacerdote Aimeleque respondeu para Davi: Davi, eu tenho a espada de Golias. Lembra aquele que você tirou uma pedra nele? Que na verdade foi Deus, né? Que fez com que Golias morresse. O Golias, aquele filisteu que você até arrancou a cabeça dele, que você matou lá no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano, atrás do éfode. Se quiser pegar ela, para você, você pode pegar. Vocês repararam que Davi estava mentindo muito? E vocês repararam que Deus escolheu Davi para ser rei? Deus ungiu Davi? Davi era 8 com ele, 7 irmãos. E Davi foi escolhido como rei. E você não sabe que o nosso rei Deus, pai de Jesus, sabia que Davi ia mentir? Então, Davi estava mentindo e ele é rei ungido por Deus, escolhido por Deus. Ele foi escolhido e ele é escolhido por Deus. E Deus deixou de tirar a unção dele porque ele mentiu? Não. Ele continuou sendo rei. Claro que Saul estava ali atrás dele para matar ele, porque Saul viu que Deus estava com Davi. Saul viu, Saul sentiu. Saul não é bobo. Porque Saul era ungido de Deus, mas Saul começou a fazer coisas que Deus não gostava. Não estava gostando. Ele falou, não, vou ter que tirar aí o reinado de Saul. Ele está se exaltando demais, está sendo orgulhoso demais. Tem que tirar dele, vou ter que dar para uma pessoa que não se exalte tanto. E ele escolheu Davi, que era o mais novo da casa do pai dele. Diante de 7 irmãos mais velhos, o mais novo foi escolhido por Deus. E mesmo assim, Davi mentiu aqui, fugindo de Saul. No versículo 9, o sacerdote Aimeleque respondeu a Davi: Olha, Davi, eu tenho a espada de Golias, aquele grandão fortão que você pegou aí uma pedra, que na verdade foi o poder de Deus que fez isso, matou Golias, ou filisteu. Aquele que você matou lá no vale chamado Elá, aqui a espada dele está aqui, ela está enrolada num pano, atrás do éfode de Deus. Se você quiser pegar essa espada dele, para você, você pode pegar, Davi, porque é a única que há aqui, não tem outra espada. Davi disse, dê-me essa espada então, pois não existe outra igual a ela. Versículo 10. Naquele dia, Davi, ungido por Deus como rei, que será depois de Saul, partiu e continuou a fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo, porque Saul percebeu que Deus tinha ungido ele como rei. Já percebeu que Deus gostava de Davi. Então, enciumado, né? Ele não estava querendo deixar de ser orgulhoso. Deus não gosta de pessoas orgulhosas que se acham, né? E por fim, Davi, fugindo de Saul, chegou ao território de Aquis, rei de Gate. Versículo 11. Os sacerdotes de Aquis disseram a Davi: Esse não é Davi, rei da terra de Israel? Não foi sobre ele que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Versículo 12. Pensando no que eles disseram, Davi ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Versículo 13. Portanto, na presença deles, Davi disfarçou a sua sanidade e agiu como louco no meio deles. Mentiu de novo, né, Davi? Ele mentiu que era doido, né? Davi rabiscava os portões da cidade do rei Aquis de Gate, deixava escorrer
saliva sobre a barba dele, fingindo estar louco, no versículo 13 de 1 Samuel, capítulo 21. Davi estava mentindo de novo. Versículo 14. Por fim, Aquis disse aos seus servos: não estão vendo que Davi, este homem, é louco? Por que o trouxeram a mim? Hein? A mim. Versículo 15. Já não tenho loucos o bastante para vocês me trazerem mais um louco, esse Davi? Deveria este homem, Davi, entrar na minha casa? Ele tá louco, olha. Davi estava fingindo de louco, mentindo de novo, né?